Meus irmãos, a paz do Senhor, paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, na sua infinita misericórdia. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Deus abençoe meu amigo e irmão Antônio, que há muito não lhe via. Uma alegria poder lhe rever depois de muito tempo. Sei que o senhor tem estado ocupado, viajando, trabalhando, que Deus possa lhe abençoar. Quem trouxe a Bíblia? Abra a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Que Deus abençoe os jovens que ontem estavam celebrando ao Senhor. Que Deus abençoe a todos os envolvidos, aqueles que participaram da programação, também nas orações. A igreja que veio ontem foi lindo que Deus fez e acendeu algo grande dentro de nós. Eu tenho certeza que coisas maravilhosas irão ser geradas a partir da noite do dia de ontem. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Daqui a pouco nós vamos estar partilhando da mesa, do pão, do suco de uva. Glória. Vou esperar você encontrar, vou aguardar você encontrar. Texto bíblico, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem está perdido, diga eu, pastor. Todo mundo achou? Versículo de número 9 diz assim: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Diga Obed-edom. Diga Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Verso 12. Então avisaram a Davi dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca, e Deus da casa, da arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, todos os dias de Saul, ele nunca cogitou trazer, restabelecer de volta o culto em adoração a Deus, que era celebrado pelos sacerdotes mediante a arca do Senhor. Arca essa que fora tomado pelos inimigos do povo do Senhor, pelos filisteus, ainda quando Eli era o sacerdote de Israel. Quando seus filhos saíam à peleja, Ofni e Finéias, então em uma dessas batalhas, a arca do Senhor, ela foi capturada, foi levada para o templo do deus Dagom, o deus dos filisteus. E lá eles fizeram o que lhes propôs o coração que fizessem. Mas onde a arca do Senhor estava,
A Bíblia vai dizer que os deuses dos filisteus, eles amanheciam com as suas estátuas caídas com o seu rosto em terra. Existe algo muito lindo dentro de toda essa história bíblica, porque a representatividade de Deus, ou a presença de Deus, ou o Senhor, fazia questão de estar sempre no meio do seu povo. Moisés uma vez olhou para o Senhor e disse: Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me faça ir, ou eu não irei sem a tua presença. Então a presença de Deus é um fator fundamental. Então Deus vai dar a Moisés uma ordem: levantasse um artífice chamado Bezalel, para que ele fosse o construtor da arca. Deu a ele as medidas, os comprimentos, para que se fosse feito conforme a vontade e a palavra do Senhor. E a arca representaria a presença do Senhor no meio do seu povo. Todas as vezes quando tivesse guerra, os soldados iriam com as suas armas, mas os levitas e sacerdotes tinham que levar a arca de Deus para dentro da batalha. A arca era um utensílio sagrado que era feito de uma madeira de acácia, uma madeira que era revestida de ouro por fora, toda revestida de ouro a sua parte externa. Madeira rígida, madeira dura, que só se curvava em meio ao fogo. Mas o fato é que a arca de Deus foi tomando uma proporção tão grande que, quando o exército do Senhor ia para a guerra, eles não iam sem que os sacerdotes montassem a sua infantaria celestial em adoração a Deus. Josafá venceu uma guerra apenas adorando, clamando, tocando as trombetas. Josué venceu uma guerra marchando. E o que essas vitórias têm em comum, pastor? A arca do Senhor estava presente no campo de batalha. E guerra que a gente não coloca Deus é guerra perdida. Guerra onde a gente não coloca o Senhor é guerra perdida. Batalha onde a gente não insere o Senhor é batalha perdida. Então acende no desejo, no coração de Davi, um desejo de trazer a arca do Senhor de volta para Israel. Davi nunca tinha sentido essa experiência de ter no templo, ou ter um templo, e a presença do Senhor está inserida naquele lugar. A arca estava na casa de alguém. Então Davi propôs no coração, dizendo: vamos trazer de volta a arca do Senhor para dentro de Israel, para que possamos adorá-lo com todo o nosso amor e entrega. Então Davi, ainda sem experiência, pediu que alguém construísse alguns carros novos, pegaram bois novos também, para que a arca do Senhor, irmão Antônio, pudesse ser colocada em cima de coisas boas. Davi estava cheio de boa intenção no seu coração. Davi poderia trazer a arca de qualquer jeito, mas Davi se preocupou em mandar preparar um carro novo, preparar bois novos, para que a arca do Senhor pudesse ser conduzida e trazida para dentro de Israel. Alguns amigos de Davi, valentes e soldados que participavam desta campanha de retorno da presença de Deus para dentro de Israel, estavam junto dele. Uzá estava perto da arca. A Bíblia vai dizer que os bois vão tropeçar, a arca de Deus, ela vai pender para um lado a ponto de quase cair. Então Uzá também vai estender a mão e vai colocar a mão para não permitir que a arca de Deus venha cair. E a Bíblia vai dizer, você já conhece a história,
que neste lugar, que nesse momento, imediatamente ele tem a sua vida ceifada pelo Senhor, porque Uzá era homem de guerra, não era sacerdote. Somente os sacerdotes, aqueles que eram autorizados por Deus, poderiam colocar a sua mão sobre a presença do Senhor, sobre a arca, sobre o símbolo da representatividade de Deus. Então o texto também está dizendo que essa ação ou esse acontecimento vai entristecer muito o coração de Davi. Filipe vai ficar angustiado por ele ter perdido o seu grande amigo de muitas guerras, o seu companheiro de muitas empreitadas, chamado Uzá. A tristeza é tão grande no coração de Davi que Davi perde o desejo de trazer a presença de Deus de volta para dentro de Israel. O desejo que estava fervendo, o desejo que era grande, o desejo que era enorme, agora vai ser paralisado por conta de uma fatalidade. Davi agora está de luto porque o seu grande, o seu nobre amigo perdeu a sua vida tentando trazer a arca, a presença de Deus. E é assim que acontece com muitas pessoas que querem buscar a Deus do seu jeito, que querem trazer a presença do Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma. Não, eu sou assim, meu jeito é esse, eu sou dessa maneira, Deus sabe que eu sou assim, essa é a minha natureza. E nós não podemos ter a nossa natureza para buscar a presença de Deus. Nós temos que deixar a natureza de Cristo viver e fluir dentro de cada um de nós. Nós temos que tirar da nossa cabeça esse pensamento de que Deus tem que nos aceitar do jeito que a gente é, que a gente tem que viver do jeito que a gente é, que a gente tem que construir uma história e uma caminhada do jeito que a gente é. Nós podemos chegar de uma maneira, mas nós não podemos permanecer da mesma maneira com que nós chegamos na casa e na presença do Senhor. Nós podemos chegar de um jeito, mas nós não vamos permanecer desse mesmo jeito. A tristeza toma conta do coração de Davi, porque o seu amigo Uzá agora está morto. Davi perde o desejo de levar a presença de Deus para dentro de Israel. Então a história bíblica, o texto bíblico vai nos dizer que quando eles entendem o que está acontecendo, eles olham aonde eles estavam e eles percebem que tem uma casa ali perto. De quem é a casa, pastor? A casa é de um homem chamado Obed-Edom. Diga Obed-Edom. A casa é de um homem chamado Obed-Edom. A casa é deste homem, uma casa no meio do nada, uma casa num ambiente onde não tem muita gente ali perto, onde a vizinhança era praticamente escassa. Então a Bíblia vai dizer que Davi faz com que a arca do Senhor suba até a casa de Obed-Edom. Só que nós precisamos ter um pequeno e breve entendimento que Obed-Edom não é o nome. Obed significa escravo e Edom é dos edomitas. Então Obed-Edom, escravo de Edom. Diga escravo de Edom. Diga escravo de Edom. Esse homem era escravo de Edom, ou do rei dos edomitas. Quando Davi olha, quando os homens olham aquela casa, não era uma casa espetacular, Luiz. Não era uma casa fabulosa, não era uma casa cheia de coisas maravilhosas, não. Era uma casa de escravo. Então eles desejaram colocar a arca na casa do escravo, de um homem lá das terras de Edom, ou do rei dos edomitas. Por quê? Porque a intenção é essa. Davi estava de luto porque perdeu um grande amigo. Davi não queria correr o risco de perder outra pessoa que ele amava. Davi não queria correr o risco, meu amigo Zé,
de perder uma pessoa que ele tinha muito apreço e muito amor. Então quem está perto dele, quem está ao lado dele, vai dizer: Senhor, vamos colocar a arca na casa desse escravo, vamos inserir a arca na casa deste homem. Por quê? Porque ele é só um escravo, ele não passa de um escravo. Se ele morrer, ninguém vai perceber. Se alguma coisa acontecer, ninguém vai sentir falta. Se ele perecer, não vai encher os olhos de ninguém de lágrimas. Se ele morrer, não vai fazer falta para ninguém. Por quê? Porque ele não passa de um escravo, ele é um escravo. Então os homens de Davi se dispuseram, se levantaram, pegaram a arca e encaminharam com a arca em direção à casa de um escravo, a casa de Obed-Edom. Aleluia. Eles colocaram a arca dentro da casa de um escravo, uma casa feia, velha, uma casa talvez desarrumada, desorganizada, não sei, eu estou conjecturando, não sei, mas eu imagino que era um povo ou uma família talvez desfavorecida financeiramente, era um povo desfavorecido, aleluia, geograficamente. Então eles colocaram a arca dentro daquele lugar, dentro da casa de um escravo, para que os inimigos também não intentassem tomar a arca. Ninguém ia acreditar que se falasse: olha, o rei deixou a arca na casa de um escravo. Ninguém ia acreditar se alguém dissesse: Davi não levou a arca, mas deixou a arca na casa de um escravo. Ninguém ia acreditar nessa possibilidade, que o rei deixaria algo de grande valor e estima na casa de alguém que não tinha nenhum tipo de conhecimento, na casa de alguém que não poderia resguardar aquele utensílio. E a Bíblia vai dizer que os homens e Davi, eles voltam para dentro da cidade de Davi. O que eles vão conversando no caminho? Eles vão conversando no caminho sobre a morte de Uzá. Eles vão conversando no caminho sobre aonde foi que eles erraram, aonde foi que nós erramos. Será que o problema estava nos carros que nós confeccionamos? Será que os problemas estavam nos bois que nós separamos? Será que o problema estava na rota que nós fizemos? Será que o problema estava no caminho que nós trilhamos? Onde é que está o problema? E eles voltam para a cidade de Davi conversando, chorando, lamuriando e pensando em resolver o problema. A Bíblia diz que o tempo vai passar. Diga: o tempo passa. O tempo vai passar, e quando o tempo passa, a saber 3 meses, vai chegar alguém lá na casa de Davi, lá no palácio, e vai dizer: meu senhor, tenho uma notícia para trazer para o Senhor. Qual é a notícia? Olha, eu tenho uma notícia. Qual é? Lembra da casa daquele escravo? Lembra da casa do Geteu? Lembra da casa daquele moço onde nós deixamos a arca? Eu lembro. Pois é, alguma coisa aconteceu lá dentro daquele ambiente, porque a casa dele não está mais do mesmo jeito, a família dele não está mais do mesmo jeito, a história dele já não é mais a mesma, a vida dele já não é mais a mesma. Aleluia. Como é que é? Senhor, eu vou resumir a conversa. O que é? Eu vou resumir. O Senhor está abençoando a casa de Obed-Edom. Aleluia. O servo de Davi precisa falar especificamente aonde a arca do Senhor está. Aonde é que a arca está? Na casa de Obed. Diga: na casa de Obed. Diga: na casa de Obed-Edom. A arca estava na casa de Obed-Edom. Em outras palavras, o moço de Davi está dizendo: Luiz, o Senhor está abençoando aquele homem que não passava de um escravo. Ele era um escravo. Se você abrir a sua Bíblia comigo, aí no livro de 1 Crônicas, se não me falha a memória, no capítulo de número 16, no versículo de número 31,
38, entre os porteiros do templo, a Bíblia vai dizer que um dos porteiros do templo, filho de Geduntum, chamava-se Obed-Edom. Historicamente isso não poderia acontecer, porque para exercer o ofício dentro da casa de Deus, teria que vir de uma linhagem levítica, teria que vir de uma linhagem do templo, dos escolhidos do Senhor. E agora, aquele homem que não passava de um escravo, agora está servindo no templo. Aquele homem que era conhecido como escravo, agora pode adorar a Deus no templo. Aquele homem que era enxergado como um escravo, agora tem o seu espaço dentro do templo. Eu vim aqui nessa noite para dizer que onde a presença do Senhor chega, ela muda o decreto. Que onde a presença do Eterno chega, ela muda o destino. Que onde a presença do Eterno entra, ela muda, aleluia, o trajeto da vida e da história de um homem. Sabe qual era a intenção de quem deixa a arca na casa de Obed? Se ele morrer, não faz falta. Se ele morrer, ninguém vai perceber. Quando voltaram achando que ele estava morto, o Senhor estava abençoando a vida dele. Tem gente achando que você morreu. Você poderia ter morrido quando você era um escravo lá no mundo sem a presença, mas quando a presença entrou na tua vida, eu vou repetir mais uma vez, quando a presença entrou na tua casa, quando a presença entrou na tua história, quando a presença, glória, tem alguém aqui comigo nessa noite para abrir a boca e dar um minuto de glória para Ele? Olhe para quem está do seu lado e diga: você só era um escravo. Olhe, fale, diga: você só era um escravo. Fala, você só era um escravo. Você não tinha nome, não tinha honra, ninguém te respeitava. Você era um escravo, não era ninguém. Andava todo torto, mulambento, rejeitado, sujo na madrugada, sem direção na vida. Mas a arca de Deus veio e ela entrou dentro da tua casa. A arca de Deus veio e entrou dentro do teu lar. A arca do Senhor veio e mudou o contexto da tua história. A arca do Senhor veio e fez habitação e morada dentro da sua casa. Oh glória, oh glória, oh glória. Nós éramos escravos. Vou repetir para você entender, nós éramos escravos. Uns eram escravos da madrugada, outros eram escravos dos vícios, outros eram escravos dos das correrias, outros eram escravos da mentira, do engano. Você é escravo até o dia que a arca entra. Você é escravo até o dia que a presença te acha. Eu vou repetir para quem está dormindo acordar. Você é escravo até o dia que alguém traz a presença dentro da tua casa. E alguém está dizendo: olha, se morrer não faz falta. Tem alguém que está lá fora contando os dias para você parar. Tem alguém que está lá fora dizendo: é só fogo de palha. Não vai passar de uma semana, de 15, de 30 dias. Vai cair depois do encontro. Mas alguém vai ter que pegar a notícia e levar lá fora para dizer: aconteceu um negócio diferente. Era para morrer, mas Ele está abençoando. Era para estar morto, mas tem vida lá dentro. Era para ter a glória. Já tem alguém entendendo. Já tem alguém dando glória ali atrás. Ele mandará suricoma nébia. Ele mandará soberrei andanarabaraia. Nós éramos escravos, mas Ele nos achou. Nós éramos perdidos e Ele nos encontrou. Não era para entrar na minha casa, não era para entrar na sua casa, mas o rei disse: coloca a arca lá, leva a presença
presença do Eterno para lá. Leva a presença dele para lá. Oh, isso. Sobe o nível do teu glória. Sobe o nível da tua adoração. Cadê o glória daqueles que um dia eram escravos, mas foram encontrados? Cadê o glória daqueles que estavam perdidos, mas foram achados? Senhor, eu trago uma notícia. Qual é? Morreu? Não. Está vivo. Parou? Nada. Está mais crente do que nunca. Desistiu? Que conversa é essa? Está até liderando agora. Está até fazendo a obra do Senhor. Já está no altar. Está fraco? Tá não. Tá cheio. Tá cheia. Alguém estava esperando uma notícia negativa, mas a notícia que vai chegar lá é: o Senhor está abençoando. O Senhor está mudando a história. A notícia que vai chegar lá é: o Senhor está levantando. O Senhor está mudando o destino. O Senhor está fazendo grandes coisas. Ei! Essa notícia, ela vai alegrar o coração de Davi. Sabe o que Davi faz? Davi diz: agora nós vamos lá. Nós vamos lá. E agora a gente traz a arca de Deus. Vamos trazer? Vamos. Vamos trazer? Vamos. Mas como é que vai ser, Senhor? Calma. Calma, porque eu tenho que consultar alguém. O Senhor vai consultar quem? O profeta? Não. O sacerdote? Não. O Senhor vai consultar quem? O escravo. Como é que é, pastor? É. Porque quem quer presença tem que consultar quem entende dela. Posso repetir isso aqui para você? Quem quer presença tem que consultar quem entende dela. Quem é que vai ser o instrutor? O escravo. Chama ele. Chama Obed-Edom. Levanta ele. Obed, oi. Vamos levar a arca. Vamos conduzir a arca. E o que o Senhor quer de mim? Eu não passo de um escravo. Não, você era até hoje. Você foi até hoje. Você vivia como escravo até hoje. E o que é que o Senhor quer? Eu quero que você venha comigo. Eu quero que você saia dessa vida de escravidão. Vem. Nós temos que andar com quem entende da presença. Nós temos que estar perto de gente que gosta da presença de Deus. Nós temos que estar juntos e alinhados com crentes que têm a mesma visão do céu que você tem, que a tua casa tem, que a tua família tem. Nós éramos escravos. A presença entrou. Ei, Ele nos achou. Ele nos deu uma oportunidade. E agora o rei está dizendo: vem comigo. O rei está olhando para mim e está dizendo: vem comigo, Obed. Para onde? Você vai me ajudar. Você
você vai me ajudar a levar a presença de Deus para minha terra. Você está preparado para viver esse tempo na sua vida? Você está preparado para o dia que alguém vai ligar para você, vai mandar uma mensagem para você e vai dizer: ora por mim? Porque eu quero viver o que você está vivendo. Eu quero ser transformado como você tem sido transformado. Eu quero ser restaurado como você tem sido restaurado. Vai chegar o dia que vai chegar a mensagem, vai chegar o telefonema, o telefone vai tocar e alguém vai dizer: eu quero viver o que você está vivendo. Eu quero ser o que Deus está fazendo em você. Eu quero me tornar alguém de referência dentro da minha casa. O que é isso, pastor? O que é isso? É a presença do Senhor. Vamos levar a arca, vamos. E agora? Obed disse: olha, Senhor, vou dar uma dica. Eu não era ninguém. Eu não passo de um escravo. E o que é que você fez para a arca te abençoar? É simples: sacrifício. Como é que é? Diga: sacrifício. É sacrifício. Como é que é esse negócio de sacrifício? Dói, custa caro, mas é necessário. Já sei. Pega a arca. Senhor, os bois estão preparados. Nós não vamos usar os bois. Os carros, não queremos os carros, porque a presença precisa ser levada por nós. Você está preparado para ser portador da presença do Eterno? Você está preparado para alguém olhar para você e dizer: você está diferente hoje? O que aconteceu com você? Eu te conhecia. As pessoas que conhecem o nosso passado, o seu passado, elas vão ficar impactadas com o que o céu tem gerado em você. Elas vão te mandar o convite naquela data que sempre chegava, e você vai dizer: não. Não pode? Eu posso, mas eu não quero. Não vou, porque eu fui achado, eu fui encontrado, eu fui marcado por Ele. A presença dEle me encontrou primeiro. A graça dEle me achou primeiro. Eu preciso trazer essa presença. Você vai levar essa presença para dentro da sua casa. Vou repetir para você tomar posse dessa palavra. Você vai levar a presença do Eterno para dentro da sua casa. Você era conhecido como escravo, mas a partir de hoje você será conhecido como portador da presença do Altíssimo. Eu vou repetir mais uma vez. Você foi achado, encontrado como escravo, mas a partir de hoje o céu estabelece coisas novas na sua vida, e Ele te chama de portador da presença. Quantas noites a gente ficou lá fora? Quantas vezes perdidos, escravos, irmão Antônio, de alguma coisa, dependendo de alguma coisa. E hoje temos liberdade. E hoje somos livres. E hoje somos sarados. E hoje somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E o que tem faltado para nós, pastor? Só entender
Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançam todos os dias. A tua bondade, a tua misericórdia nos tem alcançado todos os dias. A tua bondade e misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Se você entender que alguém vai se alegrar, tem alguém que não vai gostar que você está de pé, mas tem alguém que vai dizer glória a Deus porque ele está de pé. Glória a Deus porque ela está na casa do Senhor. Glória a Deus porque ele tem adorado. Glória a Deus porque ela tem buscado a face do Eterno. E eu quero finalizar dizendo que o Senhor nos libertou. Glória a Deus. A gente esperava o final de semana para viver sempre a mesma coisa. Não é? Nós esperávamos o final de semana para viver sempre a mesma coisa, para ir no mesmo lugar, nos lugares, cometer os mesmos erros, as mesmas falhas. Mas hoje nós nos encontramos nesse ambiente para celebrar o nome daquele que nos libertou. Pastor, e o que é a Páscoa? Pechar ou passagem? Você quer entender sobre a Páscoa? Leia o livro do Êxodo. Pechar, passagem, libertação, saída. Nós saímos de uma vida escrava. Quando Deus entregou seu filho por nós, nós saímos de uma vida escrava. Quando decidimos entregar a nossa vida ao Redentor da nossa alma, nós não somos mais escravos. Você não é mais escravo. Vou repetir para você entender. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Cadê o diácono Henrique para a gente servir a ceia? Diácono Henrique, tem mais alguém aí que possa ajudar? Cadê? Eu não sei como é que é, porque hoje está diferente. Hoje veio tudo